Big, por favor. Vem aqui. Por favor. Gente, o que o Big está sendo? O Big está sendo berrelde. Mas é dos criadores de irmãos gêmeos? Irmãos gêmeos. Espera. São irmãos gêmeos das mesmas mães e dos mesmos pais. Sabe de onde que eles vieram? De um país muito conhecido internacionalmente, de Nhandeara. Ô, gente, até o final nós vamos ensinar o Max como se fala o português. Não é irmãos, Max, é irmãos. Não são gêmeos, Max, são gêmeos. Ô, Big, tá tudo bem com você? Você engoliu o patinho outra vez? Ele engoliu? Olha só, eu vou testar se ele engoliu. Ele engoliu. A gente vai ter que orar por ele ainda. Ora aí, vamos lá, vamos orar pelo Big? Senhor Jesus, tira o patinho da barriga dele. Amém. Ai, perdoem o Big, viu, gente? Às vezes acontece isso mesmo, tá? Ah, eu esqueci. Eu tô aqui falando e a gente nem apresentou a trupe para vocês. Então, crianças, vocês me ajudam? Nós somos a trupe, mas é uma trupe sem nome ainda. Depois a gente vai falar sobre isso com vocês. Crianças, quem é esse? O grande. Max, o grande. Quem é esse? É o Big. O fitness. Quem é essa? Oi, meus lindos. Amo vocês. Beijo. Ela é muito romântica. E quem é esse? Esse é o Otto. Oi, gente! Põe um óculos em mim. É que... Gente, Deixa eu arrumar seu óculos aqui. quebrou o óculos do Otto. E ele já fica... Quando ele fica nervoso, ele fica meio gago, né? A gente tem que entender isso. E como é o meu nome? Kiki! Eu sou a Kiki. Eu sou a irmã mais velha do Otto. Coitadinha, a gente vai ter que comprar outro, porque ele não enxerga direito, né? Então, voltando, nós somos a trupe. E nós tivemos com as crianças na IBF, esses 2 dias, contando uma história. Nós contamos a história de um missionário. Crianças, quem se lembra o nome dele? O Reinhard Bonk, né? Nós contamos a história dele. E para onde é que ele foi? Para a África. Mas eu vou começar a contar essa história bem rapidinha para os papais entenderem, porque está faltando um pedaço dela, né? Está faltando um pedaço? Vocês querem saber o final da história? Então vamos lembrando. Olha só, me ajuda. Gente, isso é muito pesado. Demais de pesado. Põe aqui, pode deixar aqui. A história do Bonk começou assim.
começou assim. Boa noite. Tô brincando. Há muito tempo atrás, tinha um menininho que se chamava Bonk. Ele morava na Alemanha e ele e a sua mamãe e os seus irmãos estavam saindo da Alemanha na época da guerra e indo para... Ainda não era a África. Qual que era o país? Dinamarca. E eles estavam indo para a Dinamarca. O seu papai ainda não estava no barco junto com eles no navio. E eles estavam indo para a Dinamarca. E no meio do mar acontece algo muito ruim. Eles são atingidos por uma bomba naval. E aí parte do navio é comprometido e começa a entrar o que dentro do navio? Muita água, muita água. Água. E acontece que o Bonk, pequenininho, que no caso sou eu, tá? Ele estava com muito medo. Ele tinha muito medo de que ali a história dele ia acabar, de que ele ia morrer ali. Mas aconteceu que, em certo momento, uma pessoa muito poderosa, muito convicta, certa daquilo que Deus ia fazer, que era a sua mãe, a mãe do Bonk, se levanta em oração e ela começa a orar para que aquela tempestade parasse e o barco ele se aprumasse e chegassem até a Dinamarca, na cidade de Copenhague. E então aconteceu o que aconteceu? O barco tomou prumo e eles chegaram em segurança aonde eles queriam. E esse episódio tocou muito a minha vida, no caso. Tocou muito a minha vida. Do Bonk. E então, eu estava em Copenhague e eu comecei a estudar inglês e eu comecei a praticar isso e o tempo foi passando até que em determinado momento eu estava numa igreja parecida com essa e eu tinha quantos anos de idade mesmo? 10 anos de idade. E quem que falou comigo mesmo? Deus falou comigo. Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo? Que eu ia para a África. Eu recebi o chamado de ir para a África. E aí o meu coração se encheu de alegria porque eu sabia que Deus estava me chamando para ir para a África. E então eu estava muito contente e alegre. E eu fui contar para o meu papai, que já estava na Dinamarca, em Copenhague. E quando eu contei para ele, ele não ficou feliz. Quando eu contei para o meu papai, ele não ficou feliz. Ele não ficou. Ele queria que o meu irmão mais velho fosse um ministro, fosse um pregador, fosse um pastor. E como eu era o penúltimo, eu não tinha vez. Mas eu não desisti. E continuei convicto daquela palavra. Que quem tinha falado ao meu coração? Deus havia falado ao meu coração. Mas ele não era muito feliz então? Ele era triste? Bonk era conhecido como, ele se intitulava como o penúltimo da família. Por quê? Ele tinha um irmão mais velho, que ia ser o pregador. Ele depois vinha outro irmão, que ia ser o maior esportista. Aí tinha os irmãos gêmeos. A igreja está cheia de gente e você está falando irmãos. Irmão. Tenha fé. Irmãos.
gêmeos. Tudo dá certo. Aí tinha também a única menina, que era queridinha, a caçula da família, e ele vinha antes dela. Então toda briga, toda confusão, todo problema, olha o Bonk lá, enrolado. E aí nessa época eles já tinham voltado para a Alemanha, ele já estava com 12 anos, começou a escola, foram para uma escola nova, chegaram lá, viram que eles estavam o que eles estavam? Atrasados. Só que os irmãos deles, de novo, hein? Saiu. Os irmãos deles conseguiu passar e caminhar com a sala. Só que ele não, porque falava um inglês que ele estava aprendendo com o alemão, aí fazia esclopolós com o inglês, não sei nada. Aí ele ficava triste, ele não conseguiu acompanhar. E aí sabe o que os irmãos dele faziam? Trollava ele só zoava nele. E ele foi ficando muito triste, e se guardando por dentro. Só que tinha um lugar que ele ficava muito feliz. Ele morava perto de um mar. E ele ficava sentado assim, vendo aqueles barquinhos chegando. E ele sonhava que um dia ele ia entrar num barco grande e seguir o seu chamado para a África. Um barco como esse, sabe, grande daqui na Disney. Sabe, bem grande. Bem largo assim, e grande daqui na Disney. E um belo dia, ele estava sentado e aconteceu uma coisa diferente. Veio um barco enorme, muito enorme, e grande, perto de onde ele estava. E aí ele foi chegando perto, e ele foi enroscando, e de repente ele, chutou o barco. Ele conseguiu encostar o pé no barco. Só que aí aconteceu o sobrenatural de Deus na vida dele. Aquele barco, se estivesse na areia, ele não conseguiria jamais nem movimentá-lo. Só que na água, Deus deu um poder para ele naquele momento, que ele conseguiu mover com o seu pé aquele barco. Aí então, ele entendeu que o chamado dele era que ele não poderia desistir de nada, que todas as coisas ele conseguiria. Era simplesmente no tempo de Deus. Amém? Amém. Cadê o Big? Se escondeu de novo. Eu não aguento o Big, gente. Cadê o Big? Não acredito. O Big! Vem comigo. A história tem alguma coisa a ver com o circo? Tem sim! Vem comigo, só comigo. Porque eu não estou entendendo mais nada. Câmera, please, foque bem. O que aconteceu naquele momento com o Bonk? O que estava chegando na cidade que alegrou o coração do Bonk? Isso aí, o circo chegou. Ele foi na mercearia, quer dizer, o circo ainda não chegou. Calma lá, vocês estão com pressa, vai comigo, eu estou bem acelerado, espera aí. Calma, Big, vai. Vamos lá? Eu tenho que tomar cuidado para os anjos não mandar trovão. As criançadas sabem o que eu estou falando. O que aconteceu? Teve um dia, o Bonk ainda tinha 10 anos. E estava acontecendo pós-guerra. A cidade do Bonk era tudo muito triste, era tudo muito cinza. E o Bonk, um certo dia, foi com a mãe dele na mercearia. Chegando na mercearia, o que tinha na parede da mercearia? Um cartaz do circo, vocês se lembram? E aquilo chamou a atenção do Bonk porque era algo colorido em meio a tudo cinza. Era algo que alegrou o coração do Bonk. E o Bonk falou assim: mãe, vai lá, entra aí, vai fazendo as compras que eu vou ficar aqui fora. Eu te espero aqui, mãe. E a mãe do Bonk entrou, não é assim que aconteceu? Bonk ficou lá fora, olhando para aquele cartaz, para aquela coisa mais linda, aquele cartaz tão bonito, e aquele colorido chamava a atenção. Não, você é feio.
O cartaz era muito... Desculpa, perdão. O cartaz era muito lindo, não é verdade? Vocês se lembram disso? E quando a mãe do Bonk saiu da mercearia, o que aconteceu? Ela ficou o quê com o Bonk? Ela ficou muito brava, porque ela entendia que o circo era algo mundano e ia desviar a atenção do Bonk dos caminhos do Senhor. E ela falou assim, Bonk, eu não quero ver você envolvido nisso. Só que nesse meio tempo, o Bonk decorou a data, Bonk decorou o horário que o circo ia chegar e ele foi embora para casa com a mãe dele. Chegou o grande dia, o trem chegou na cidade, o Bonk, saiu de fininho da mãe dele e foi lá na linha do trem esperar o trem chegar. Quando o trem chegou, ele ficou maravilhado com os elefantes, com os cavalos, com os leões, com tudo colorido que estava chegando. Ei, vocês se lembram que eu falei que todo mundo tem uma vizinha fofoqueira? Não é verdade? Quem aqui tem a vizinha fofoqueiro? Fala assim, Jesus, cura ela, amém. Glória a Deus. A nossa mamãe não tem amiga fofoqueira, né? Não, nem o papai também não. Glória a Deus. Mas acontece que a mãe do Bonk tinha uma vizinha fofoqueira. E quando ele chegou em casa de ter ido ver o circo, a mãe dele já sabia tudo porque a vizinha tinha contado. Então ele foi castigado. E aquilo deixou ele muito triste, porque ele entendeu que desobedecer aos pais causava tristeza no coração. Tá triste. Tá de castigo. E ele desobedeceu a mamãe. E ele aprendeu que desobediência é muito, muito feio. E quem desobedece, desagrada o coração do Senhor. Vocês não desobedecem, né? Mamãe, papai, igreja, vocês não desobedecem, né? Nem ao Senhor, nem a uma lei de trânsito. Vocês não desobedecem nenhuma lei da sua empresa. Vocês também não mentem, né? O Bonk mentiu. Mamãe, papai, vocês não falam que não estão em casa, né? Quando vocês estão tomando banho. Vocês não falam que não tem dinheiro, né? Quando, na verdade, você não quer pagar a conta. Não, né? As crianças também não mentem que pegam alguma coisa na escola. Isso é muito feio. E desobediência é pecado. Nossa. Mas o Otto, perdão, eu sempre erro. O Bonk. Ele cresceu, ele ficou moço e ele se apaixonou. Ai, que lindo. Sabe como chama a moça que ele estava apaixonado? Anne. Não é você, Max? É o Bonk. E o Bonk estava apaixonado. E ele pegou e convidou não, gente, pediu a Anne em casamento. Ai, que lindo, Bonk. O Bonk vai casar logo, logo, de verdade, o Otto. Aleluia. Você sabe quem é? A Anne do Bonk? É o teatro. Depois eu te conto, viu? Eu não sou fofoqueiro. Ai, desculpa, irmãos. Voltando ao Bonk. Ele se casou com a Anne. E Bonk, ele tinha um sonho de ir para a África, lembram? Um chamado. E um chamado também. Ai, que verdade. Desculpa. E Bonk, ele acabou indo para a África. E sabe o que ele foi fazer na África? Ele foi ministrar na África. Mas chegando lá, ele tinha um amigo, chamava Harold. E lá vem o Max. Presta atenção. Howard. Meu inglês é fluente. Esse é o nome do amigo do Bonk. Mas Harold tinha uma igreja.
tinha uma igreja. E nessa igreja tinha 200 pessoas. Mas quando ele chegou nessa igreja, as pessoas eram de idade já. E ele queria ministrar a pessoas mais jovens. Harold chamou ele para passear na cidade. E ele levou Bonk até uma boate. Chegando... Boate? O que é uma boate? Boate, eu vou... É Uma uma balada? balada. E pode, por um acaso, Não. quem ama o Senhor Jesus pode ir numa Balada? boate, numa balada? Não, gente, deixa eu contar. Espera. Poxa. Nessa boate, tinha as pessoas que não conheciam o Senhor Jesus. Aí Bonk chegou pro dono da boate e falou assim: eu poderia conversar com esses jovens apenas 5 minutos? Aí Bonk chegou e conversou com os jovens. Pediu para os jovens sentarem, que ele ia falar do Senhor Jesus. Em quanto tempo que ele ia falar com os jovens? Em 5 minutos. E ele falou do amor de Jesus para aqueles jovens. Gente, foi fantástico, porque os jovens começaram a chorar, começaram a receber o Senhor Jesus para a vida deles, e eu tenho certeza que aquela igreja foi impactada. Bonk voltou para a cidade dele com Anne. Anne foi buscar Bonk na rodoviária. Vamos lá no nosso Jeep. Eu vou dirigindo, ele vai na cadeirinha. Sobe. Em uma das minhas viagens, Bonk, chego à África e a Anne vai me buscar no aeroporto. E a gente vem no nosso Jeep. E quando eu olho pela janela, ó, vejo gigantescos guindastes. Sim, porque naquela época a gente já tinha algumas tendas pequenas. Só que para fazer as ministrações, só que não estava cabendo. E ele tinha um sonho no coração, o Bonk, de construir uma grande tenda. Mas sabe, uma grande tenda. Grande, que nem eu, assim. Grande. E aí, a hora que ele estava passando nessa estrada, perto de onde ficavam aquelas tendas pequenas, ele viu aqueles guindastes trabalhando. Imagina assim, que pelo tamanho, umas trocentas, sou bom no português, um monte de guindastes, levantando aquela tenda. E essa tenda ficava num lugar muito perigoso, que tinha o apelido, o nome, que era assim, ó, me mata logo. Esse lugar era um lugar muito perigoso, que morria muita gente. E quando ele foi construindo essa tenda, e construiu essa tenda, nesse local, precisou fazer muita segurança. E nessa hora, tio Adriano, começou uma coisa que estranha, que de repente Deixa eu explicar. Adultos, só um parênteses aqui. Crianças, anjos não faz pum, tá? Eu falei para eles hoje à tarde que quando acontece trovão, são os anjos fazendo pum. Mas não é, tá? Eu brinquei com vocês. Anjos não fazem pum. Olha lá. Aconteceu então, vamos continuar a história. Aconteceu então, chegou uma grande tempestade na cidade. E a tenda estava montada, era a maior tenda já construída no mundo, crianças. Igreja, era a maior tenda já construída no mundo. A notícia da tenda se espalhou até nos Estados Unidos. Virou manchete em todos os jornais do mundo. E as pessoas iam até lá para ver, em Cabo Verde, para ver a tenda, a maior tenda do mundo. Só que a tempestade chegou tão forte
tão forte que começou a abalar as estruturas da tenda. Isso começou na tarde. Chegou a noite, a tempestade piorou. E quando foi pela manhã, quando o Bonk se levantou, a tenda estava, tudo no chão. Havia caído ao chão. Aquela tenda tão sonhada pelo Bonk, onde o Bonk imaginava pregando para a multidão. A historinha na nossa história conta assim, que na última noite de pregação do Bonk naquela tenda, 75 mil pessoas aceitaram Jesus e se reuniram ali. 75 mil pessoas. Imagine aquela tenda no chão. O que Bonk ia fazer então a partir daquele momento? Bonk, olha só, não sei se isso acontece nessa igreja, porque eu não sou daqui. Bonk ouviu de uns e outros assim, eu avisei que não ia dar certo. Eu sei que aqui não acontece. Você não é daqui? Você não, do Praça Internacional de Andeara? Eu sou de Nhanderaras. Olha só, Bonk ouviu falar assim, eu te avisei que não ia dar certo. Eu falei para você não comprar uma tenda tão grande assim. Tá vendo? Tá vendo? Eu avisei. Só que também levantou, no meio daquele povo, daquela situação, levantou um homem de Deus e falou assim, Bonk, o Senhor Jesus manda falar para você que a tenda que vai cobrir o povo é a glória de Deus. Amém? Eu quero dar a mesma palavra que eu dei para as crianças hoje para você, igreja. Se a tua tenda, você está me entendendo, se a tua tenda de alguma forma está caída, a glória de Deus é suficiente para te cobrir. Amém? E a palavra que o Bonk também recebeu foi que o louvor do povo seria as estacas daquela tenda. O teu louvor vai te dar sustentação para ficar de pé, igreja. Amém? Glória a Deus. Então a nossa história acabou assim à tarde. A tenda caiu, o que Bonk faria? E a partir de agora, igreja, vocês ficam com a continuação da nossa história. Nós então paramos aqui, né? A tenda caiu. E aí vocês ficaram curiosos para saber. O que será que ia acontecer? Se a tenda caiu, continuava chovendo, acabou por aqui o ministério na África do Bonk? Não, Deus tinha dito tantas coisas, eram tantas palavras do Senhor para a vida dele, de multidões. E sabe o que Deus fez? O que vocês acham que Deus fez? Levantou outra tenda? Sim. Não, ele não levantou outra tenda. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele parou a chuva por 3 semanas. Glória a Deus. Ele pode parar a chuva e a tempestade na sua vida também, pelo tempo que for necessário. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Deus, Ele parou a chuva. Então, as pessoas começaram a vir e a chegar, porque ficaram tão curiosos, que começou a vir multidões de pessoas. E como o Max disse que aquele lugar era muito perigoso, porque lá tinha a questão do diamante, então tinha muito criminoso lá, para roubar mesmo. O que aconteceu? Naqueles dias daquela cruzada, não houve um crime sequer. Não houve chuva, não houve um crime, e a tenda estava toda no chão, e a glória do Senhor cobriu aquela multidão de pessoas, e milhares de pessoas aceitaram a Jesus. E sabe o que aconteceu também? Criminosos jogavam as suas armas, aceitando ao Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Aquilo foi maravilhoso. E a partir daquilo, então, o ministério do Bonk foi crescendo. E hoje nós temos milhares de pessoas que já se converteram através da vida dele. E ele recebeu essa palavra com 10 anos de idade. O Adriano vai pôr um vídeo. Esse vídeo é recente, é dos 40 anos. E ele vai colocar para vocês terem só uma ideia de tudo que o Senhor Jesus já fez através da vida do Bonk. Você põe para nós, Dri?
Jesus, I break the power of every disease. In the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will bless each and every one and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that, shout hallelujah! Of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. Into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions, and he changes us from the inside out. Aleluia! Gente, isso não é espetacular, extraordinário, sobrenatural? E isso começou com um chamado de uma criança de apenas 10 anos de idade, fugindo da guerra. Vocês imaginem uma criança, qual era o medo que ela tinha num país estranho, num lugar onde ela não conhecia, fugindo do país dela, e alguém vem lá e diz para ela que ela iria para a África. E mais, o pai não acreditou naquilo, porque não era o desejo do coração do pai de Bonk. Como já foi contado aqui na história, ele era o mais novo de 6 irmãos. Põe pra gente aquelas fotos preto e branco, Adriano. Eu tirei essas fotos do livrinho para criança, que ele fez uma biografia para crianças, que foi de onde nós tiramos essa história e fizemos esse teatro em cima do livrinho. E eu tirei essa foto aqui, ó. Eu imagino que seja o do meio, tô certa, pastora? É o da esquerda? Eu imaginei errado. Esse aqui, ó. Este é o Bonk? Este é o Bonk. Crianças, olha só. Este daqui, o primeiro, é o Bonk da nossa história. Esse é o Bonk real, o verdadeiro, quando ele era criança. Põe a outra foto, Tri. E aqui está a mãe e os irmãos. O mais velho, que era que o pai queria que ele fosse pregador. Os irmãos, não os irmãos. Os gêmeos, a menina e Bonk. Então vamos... Tá bom, Dri. Obrigado. Vamos pensar, uma criança com 10 anos, fugindo da guerra, recebe um chamado que vai para a África. Você acha que ele sabia onde era a África? Que ele tinha dimensão do que era a África? Mas ele recebeu aquele chamado no coração dele. Ele recebeu, na conclusão desse livro, ele diz que, anos depois, o pai dele
entendeu o chamado, aceitou isso, foi até vê-lo pregar. E ele conta lá, ele coloca na conclusão do livro dele, que 3 coisas que marcaram a vida dele. O barco, que foi aonde Deus mostrou, não a viagem, nada disso, mas foi quando Deus mostrou para ele que o impossível aos olhos humanos, no lugar certo, é possível. Deus faz se tornar possível. Na areia ele não ia empurrar com o pé. O barco no lugar certo, na água, ele empurrou com o pé. E aí ele entendeu, na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, ele vai fazer. Outra coisa que marcou muito foi o circo, porque ele gostava muito do circo. E na história, ele também contou que ele chegou, depois já de casado, ele fez seminário numa cidade chamada Flensburg, na Alemanha, e aí ele foi para uma outra cidade pastorear, e ele armou num campo uma tenda, não muito grande. Na primeira noite, um fazendeiro só aceitou Jesus, depois começaram chegando mais pessoas, mas um tempo depois, no mesmo campo, montou-se um circo, que era imensamente maior que a tenda dele. No mesmo lugar. Só que o dono do circo um dia convidou o Bonk para pregar naquela tenda. E quando ele chegou lá dentro, ele ficou maravilhado. Ele agradeceu ao Senhor. Eu vou pregar numa tenda enorme. E ele ministrou ali ao coração daquelas pessoas que estavam ali. E uma pessoa se destacou nesse processo para Bonk, que foi o palhaço, que ajoelhou atrás dele, chorou, aceitando, entregando o coração dele para Jesus. E depois vocês ouviram a história, ele se casou, ele foi para a África, e aí a tenda caiu e teve a tempestade. O Senhor falou que a glória dele iria cobrir. E crianças, vocês viram como terminou? Vocês viram quanta gente? Que bom que já ministrou. Documentado, tem mais de 73 milhões de conversões, fora aquelas que não são documentadas, milagres de ressurreição de mortos, de paralíticos sendo curados, tudo porque houve um chamado, tudo porque houve uma aceitação para aquele chamado, tudo porque houve a obediência, tudo porque houve a paciência de esperar isso acontecer. E agora, crianças, eu vou pedir licença para vocês, para eu falar um pouquinho com o papai e a mamãe de vocês, o titio. Olha só, propositalmente ou não, né? Foi sem querer. Olha o nosso púlpito hoje. Obedecer. Isso é extremamente importante. Irmãos, eu quero que vocês abram comigo em Marcos 16:15. É muito conhecida essa história. Este versículo, né? Não é essa história. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Obrigada. Amém? Eu vou ler, diz assim. Eu estou com uma Bíblia adolescente, tá? Então, talvez a minha linguagem não seja igual à linguagem de vocês. Mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Talvez na sua Bíblia esteja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é o chamado que o Senhor tem para o Bonk? Não. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Ah, eu tenho que ir para o mundo então? Não, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que anunciar a salvação. Eu tenho que ensinar o ministério da reconciliação. Porque Deus, Ele mandou Jesus para nos reconciliar com o Senhor, né? Com Deus. Ele veio em forma humana, que foi Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados. Porque quando o homem decidiu pecar, houve uma separação entre nós, homens,
de Deus. E Jesus então veio para fazer essa reconciliação. Mas como é que as pessoas do mundo todo vão saber disso? Que existe uma maneira de eu chegar novamente ao Senhor? Como que eles vão saber que Jesus pode me levar de volta se eu não pregar, se você não pregar? Se o bom que não tivesse feito o que ele fez, se o bom que não tivesse se disposto, vocês acham que foi por pouco tempo? Ele recebeu com 10 anos. Eu imagino que até esse ministério começar realmente na África, muita coisa passou na cabeça dele. Será que é? Será que não é? Será que eu vou? Como eu vou? Com que dinheiro eu vou? Como que eu vou falar lá? O que que eu vou dizer? Quem vai me ajudar? Eu acho que tanta coisa passou pela cabeça dele. Mas eu tenho a certeza que nunca passou, não vai dar certo. Muitas pessoas poderiam ter dito, mas nunca passou, não vai dar certo. Vai dar, no tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira que Deus quiser, vai dar certo. E hoje, ele já passou o ministério, né, pastora? Ele já passou o ministério dele, porque ele já tem idade, e ele passou o ministério dele por uma pessoa chamada Daniel Colenda, que é quem está fazendo essas cruzadas agora. Bom que deixou um legado. Foram muitas pessoas convertidas através da vida dele. Você também pode ser assim. Eu não sei você, eu não sei o que você já ouviu do Senhor Jesus, mas eu tenho certeza que muitas palavras já foram ditas para algumas pessoas aqui, muitas profecias, muita palavra do Senhor vindo através de homens, outras Deus falou com você, ao seu coração. E o que você tem feito dela? Essa ministração, quando eu falei para o pessoal da trupe que a gente ia terminar com uma rápida ministração, eu coloquei o título: você quer ser usado por Deus para tocar vidas? Deixe que Deus toque a sua primeiro. Não tem como, querido, não tem como você querer alcançar multidões se o Senhor Jesus não tocar a sua vida primeiro. Primeiro você precisa ser o cara que está lá e aceita o Senhor Jesus como Salvador. Eu não sei se todo mundo aqui já fez isso, já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se não fez, há tempo de fazer, e é simples. Eu não vou fazer nenhum apelo hoje aqui, mas você pode procurar qualquer um de nós, o seu líder de célula, se você ainda não tomou essa decisão por Jesus. Você pode procurar alguém para te ajudar, para tentar entender, para te mostrar como que é esse plano de salvação. E fazer uma oração lá na sua casa. Em qualquer lugar você pode dizer: Senhor Jesus, eu quero te receber como meu único e verdadeiro Salvador. E entregar a tua vida e deixar Ele conduzir o teu barco. Depois disso ele vai trabalhar, lapidar a sua vida como um diamante a ser lapidado. Mas você precisa tomar essa primeira decisão. E para você que já tomou, você que já tem vivido coisas do Senhor Jesus, você que já tem um chamado, você precisa que Deus toque no teu íntimo, no teu profundo e mude muita coisa aí para acontecer. Sabe aquele sonho que você tem de ficar rico? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem o sonho de ficar rico, de ganhar a vida fácil, não é assim? A gente sonha com algumas coisas. Talvez, para o chamado de Deus se cumprir na sua vida, esse seu sonho particular não vai poder acontecer. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas às vezes os nossos sonhos pessoais nos atrapalham. Os nossos sonhos pessoais, muitas vezes, deixam com que o sonho e o chamado de Deus para a minha vida não aconteça. Porque eu trabalho a minha vida toda em prol do meu sonho particular, daquilo que eu sonhei, e não tem pecado nenhum nisso. Você pode sonhar, mas se Deus tem um chamado para você, se Deus já te chamou e o teu sonho particular te atrapalha, ore para Deus mudar o teu sonho. Sonhe o sonho de Deus para a tua vida. Já pensou você pregando para multidões? Já imaginou? Agora eu quero que vocês abram em Lucas 24, versículo 36.
Estou com uma Bíblia sem capa, tá, irmãos? É uma Bíblia de adolescente, então vocês imaginam como tá. Versículo 36. Aqui vai contar quando Jesus, ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, tá? Eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio dele e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam tão alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as escrituras e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus, ele disse aqui: olha, vocês são testemunhas. Nós somos testemunhas do que Deus tem feito na nossa vida. Por isso que eu disse para vocês, se você não experimentar a Jesus na sua vida, você não pode falar dele. Como que você vai ser testemunha daquilo que você não experimentou? Então você tem que experimentar e depois você tem que esperar o poder. Aqui nessa história, esse esperar o poder era esperar pelo derramamento do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está disponível hoje. Você só tem que esperar a sua vida ser transformada e falar para o teu vizinho. Pode ser aqui em Jerusalém mesmo, tá? Aqui em Dayatuba. Você pode falar para o seu vizinho: eu não conheço o seu vizinho, mas você conhece. Eu não conheço o teu familiar. O bom é que não vai vir aqui falar para o teu vizinho. Talvez o teu vizinho possa ouvir uma ministração dele e se converter ali. Mas aquilo que o Senhor tem para você, é para você. E Ele vai fazer acontecer de um jeito ou de outro. Ele vai fazer acontecer. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Existem tempestades que aparecem na nossa vida que a gente não entende e às vezes a gente pensa assim, ó, não vai dar certo mesmo. Eu nunca vou chegar lá. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Eu estou só imaginando aqui, meu amigo. Olha só. Às vezes a gente pensa assim, não vai dar certo. Eu nunca vou poder fazer isso. Porque talvez eu pense que na minha igreja eu nunca vou ter uma oportunidade. E o Senhor, Ele move. Ele move e você tem a oportunidade de falar. E você tem a oportunidade de fazer aquilo pelo qual você foi chamado. Amém? Não deixa isso morrer. Esse seu chamado não deixa morrer. E se você não sabe qual é o seu chamado ainda, eu sei o principal deles, que é falar de Jesus. Isso eu tenho certeza. Eu sei que esse chamado é para mim, é para você, é para o seu vizinho, é para todo aquele que entregar o coração para o Senhor Jesus. Esse eu tenho certeza. Está muito claro aqui. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o meu chamado. Será que o meu chamado é no louvor? Será que o meu chamado é no teatro? Será que o meu chamado é com as crianças? Será que eu tenho o chamado de ficar na porta? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Será que eu tenho o chamado de ir lá para os jovens? Será que eu vou ser um supervisor de rede? Um líder de célula, talvez? Não, eu acho que não. Eu acho que eu vou ficar na cozinha. Eu não sei qual que é o seu. Ah, não, eu vou ministrar na África igual o Bonk. Eu vou ser pastora, eu vou ser pastora. Eu não sei qual que é o teu chamado.
Mas eu tenho certeza que o de ganhar e de falar do Senhor Jesus é para você. Esse eu tenho certeza. Está escrito aqui. É para mim, é para todas essas crianças que estão aqui, é para o Otto, né, do teatro, e é para o Luciano também. É para o Max e é para o Alex também. É para o Rogério, é para o Big, é para a Teca, é para a Suzana, é para a Kiki, mas é para a Cristina também. É para todas essas crianças que estão aqui nos olhando e que passaram aqui ouvindo do Senhor Jesus. Pais, tem uma passagem na Bíblia que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará nele. Creia nessa promessa. Se você ensinou teu filho e hoje ele não está fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor Jesus, creia nessa promessa, que você e sua casa vão servir ao Senhor Jesus. Pais, você que tem filhos pequenos ainda, que ainda estão com você, ensina ele no caminho do Senhor Jesus. Mas você precisa ser aquele para quem ele olha e diz: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. O bom é que ele tinha um pai pastor, que embora não acreditava nele, era um pai pastor que ensinou ele nos caminhos do Senhor. Embora com todos os defeitos, o bom é que ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Creia, aceite o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Fale desse Jesus. Só que para o seu vizinho aceitar e querer esse Jesus, você tem que viver essa vida com Jesus alegremente. Quem é que quer? Quem é que quer aceitar um Jesus que na cara de quem está dizendo não mostra nada que é bom, né? Eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que ir para a célula. Não faça isso, meu irmão. Aceite isso que o Senhor está falando para você. É para mim, é para você. Deixa o Senhor tocar você. Deixa o Senhor tocar a tua vida por completo. A gente sempre tem histórias, né? Na nossa vida. E eu sei, eu tenho chamado. Eu tenho várias coisas que passam pela minha cabeça. E às vezes acontecem coisas que a gente não está esperando, né? A gente está indo por um processo e achando que a gente está no caminho certo, e de repente algo acontece na nossa vida que a gente fala assim: não acredito. Não acredito, não vai dar certo, não era isso, não vai dar, nunca mais vai acontecer, não vai dar certo. Aí Deus muda a sua história. Deus, Ele te chama a fazer outra coisa, e quando você olha, você está lá onde você queria estar. Quando você olha, você está lá onde você queria estar, mas Deus usou um outro caminho para te conduzir até lá. Deixe ser conduzido por Ele. É muito facinho? Não. Mas entrega o teu coração para o Senhor Jesus. Ele sabe. Ele sabe. E fale de Deus. Para a gente chegar a 73 milhões de pessoas, vocês imaginam, não tem isso aqui em Indaiatuba, né? Nós não temos tantas pessoas morando aqui. Mas imagine todos os moradores de Indaiatuba, muito mais do que esses moradores de Indaiatuba, convertidos. Gente, não ia ter assalto, não ia ter morte, droga, você não ia precisar ficar chorando porque seu filho quer ir para a balada, você não ia precisar ficar com medo do seu filho se envolver com droga, se todo mundo fosse convertido, não é? Se todo mundo tivesse Senhor Jesus, você não ia precisar viver assim. Mas depende de quem? De mim e de você. Você quer aquilo que nós vimos no vídeo? Gente, que coisa linda, né? Eu olhei aquilo ali, quando eu assisti o vídeo que eu estava procurando, que eu assisti esse vídeo, falei, gente, é muita gente. E como diz lá na história do Bonk, a glória do Senhor é que cobriu multidões, e o louvor dos seus filhos que foram o pilar daquela tenda. Não precisa de mais, não precisa de mais. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé agora. E eu quero pedir para que a gente vai louvar com um louvor que diz, a casa é sua, essa é a sua casa, não lembro o nome.